salve, rapaziada! Mais uma vitória do Corinthians em cima do Palmeiras. Nosso freguês voltou. Primeiro jogo deu nós. Vamos ver aqui no linha de passe que eles estão falando. Bora pro vídeo. O Grêmio não consegue igualar o Internacional lá dos anos 70, não chega ao seu 8º título. O Inter é campeão gaúcho e o Corinthians dá um passo para evitar o tetra do Palmeiras, hein? Foi lá no Allianz com muita personalidade e venceu o Palmeiras por 1-0. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Linha de Passe, com o professor Celso Zelt, Gustavo Zupac, com o Eugênio Leal e também... Muito mais do que o corintiano queria, mas é muito mais do que o Ramon e seus comandados esperavam hoje. Sabe aquele ditado, foi buscar lã e saiu tosquiado? O Corinthians... Nossa, meu Deus, o Corinthians fez o contrário. Nunca ele foi... tinha ouvido. Também não. De onde vem isso? Pelo amor de Deus, em que planeta que vocês estão? Que vocês a gente não lembra. Não, ninguém lembrou dessa. Então aqui. Ouçam um samba do Luiz Airão que fala isso. O Eugênio já viu aqui. O Corinthians foi buscar lã e tosqueou o Palmeiras. Tosquear é tirar a lã do cabelo. Sim. Quem não entendeu o que eu estou falando. No seu próprio campo, né? Não foi... Todo mundo que viu o jogo sabe disso. Não é um futebol exuberante, mas havia também um comercial de uma farinha láctea que falava... Ele tá com as referências. Inspiradaço. Há 1001 maneiras de preparar... Essa é apenas uma delas, certo? Futebol é isso, tem várias maneiras de você jogar futebol. E, para sorte do Ramon, tudo que ele planejou hoje deu certo. Do começo seguro, do primeiro tempo anulando o Palmeiras, principalmente depois daquele começo forte do Palmeiras, conseguiu botar água da fervura. E ainda achou o gol com o Yuri Alberto, que também, se não viesse, o Corinthians sairia muito satisfeito hoje do Allianz. E tudo isso sem o Galo, hein? Tudo isso sem o Galo. Com a vitória, então... Agora, só não pode achar que é favorito absoluto. É uma decisão em que o adversário ainda é melhor, ainda tem um trabalho acumulado muito bom. E eu acho que tem um fator, essa é uma decisão que vai demorar. 10 dias. Tem 10 dias para o segundo jogo. É tempo suficiente para o Abel botar a cabeça no lugar, conscientizar seu time. E o Palmeiras descobrir, nós vamos falar acho que muito disso aqui, mas descobrir maneiras outras de jogar sem ficar sobrecarregando o Estevão 90 minutos. Acho que essa é uma questão para o Palmeiras resolver. E aí chega um momento do jogo, como sempre, muita bola levantada na área, dá para entender, porque do outro lado você também tem um adversário que sofre com isso, com a bola aérea defensiva, é um clássico do Corinthians nessa temporada, mas o Palmeiras tem feito isso com certa insistência. Eu vou passar só uma coisa. Então, numa escala de 0 a 10, qual o nível de favoritismo do Corinthians agora? Aquelas fichinhas? Nas fichinhas, vai. Você que é bom nas fichinhas. Agora eu me permito dar o mínimo de fichinhas ao Corinthians, 6-4. 6-4. Então tem um favoritismo. Tem um favoritismo. Distribuição. E para vocês, o Pato? Tudo bem, Will? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu estou nessa mesma proporção do Prof. E para mim é uma inversão. Antes da bola rolar, para mim era 60-40 para o Palmeiras. Tivesse terminado empatado o jogo de hoje, trabalharia no 50-50 para a semana que vem, para daqui a 10 dias. Tendo o Corinthians vencido por um gol de diferença, 60-40 Corinthians. Acho que é uma inversão nesse momento do que era o prognóstico de favoritismo antes da bola rolar. E o mando que é importante considerar também. Então, né? Hoje o mandante não ganhou, evidentemente. Sim, mas o Corinthians é o mandante. O Corinthians tem feito mais diferença do seu mando até do que o Palmeiras. Nem não deixa o Abel ouvir isso. Não vi estatisticamente, mas assim, tem a impressão que o Corinthians responde melhor ao jogo dentro de casa, embora hoje tenha respondido bem ao jogo fora de casa. Acho curioso como o Ramon Dias, a sua comissão, o seu trabalho, tem conseguido dar respostas nos momentos mais críticos, né? Então, no ano passado, quando o Corinthians cai para o Racing, o jogo seguinte era o Palmeiras. Ou ele ganhava ou ele estava fora. Jogou bem e ganhou do Palmeiras em casa. Esse ano, depois da primeira derrota para o Barcelona, era o Santos. E se discutia, olha, será que o Ramon comanda o Corinthians no outro jogo contra o Barcelona? Se tomar outra pancada contra o Santos, cai. Ganhou do Santos. E agora, de novo, o Campeonato Paulista era o termômetro para a permanência do Ramon Dias. O Campeonato Paulista não acabou, mas no primeiro jogo ele vence logo depois de uma eliminação para o Barcelona. Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar.
O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi, de fato, o jogador mais perigoso do Palmeiras. Mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que foi o duelo estratégico, o Corinthians, para mim, mereceu vencer mais do que o Palmeiras. Eugênio, eu ia passar para você, ia deixar o Birner por último, só que na hora que os dois colocaram 6-4 de favoritismo para o Corinthians... Ele se manifestou aqui. Ele quer mais. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Conservadores. É mesmo? 6-4 é pouco o nível de favoritismo para o Corinthians agora, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem, Boa noite a você, Zupac, professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Não, acho que está bem... Tá de bom tamanho. Então por que eles são conservadores? Está provocando os colegas. É só isso. Aí na hora H, né? Pensei que ia falar um 7-3, um 8-2. Não, não, de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam mudar. Porque, eu só estou dando 6-4 porque é o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel não fez ainda um grande jogo em partidas relevantes esse ano. O Palmeiras do Abel falhou nas partidas decisivas no ano passado, ou pelo menos em grande parte delas. Isso teria mudado se houvesse a virada contra o Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras do Abel me chama muita atenção porque ele ainda tenta se encontrar. Parece que quando você olha o time buscando soluções de jogo, vocês falavam dos excessos de cruzamento, não parece um time que é treinado há tanto tempo por um técnico tão bom quanto o Abel realmente é. E do outro lado, tem um Corinthians que jogando em casa costuma ser muito forte, tá diante da sua torcida. E aí tem o cenário do campeonato em que a taça não é muito importante, mas o impacto do resultado numa final é. Porque se o Palmeiras perder, eu acho que o trabalho do Abel, que para mim é intocável no Palmeiras, então já estou deixando isso muito claro, vai ser questionado. E tem coisas que podem ser questionadas, para a gente entender se algumas decisões dele não têm sido as ideais ou se os jogadores não estão assimilando o que ele quer. Assimilar, né? E do outro lado, se o Palmeiras vira, o que não é nenhum espanto para quem tem, segundo nós aqui, 40% de chances, e quem assiste a gente pode discordar ou concordar, mas ninguém acha impossível uma virada, é uma tragédia para o Corinthians. Permitiu o tetracampeonato em Itaquera. Já era se ele tivesse perdido esse jogo, já seria. Sem dúvida. Então, o jogo de volta ficou ainda mais temperado, ainda mais apimentado depois do jogo de hoje. Dá para dizer que depois do jogo de hoje, a responsabilidade do Corinthians aumentou? Ela já era maior. E ela aumentou ainda mais. A vantagem aumentou e junto com ela vem a responsabilidade. Eu concordo, porque agora a expectativa de todo mundo, dos torcedores corintianos, é que o time consiga ganhar o campeonato atuando dentro de casa. Eu estava pensando aqui, viu, Eugênio, para passar para você. Quando a expectativa estava maior em cima do Corinthians, foi justamente quando o Corinthians refugou, né? Nos jogos em que a expectativa era maior em cima do Corinthians, foi quando ele refugou na temporada. E quando precisou dar uma resposta, mas já sem aquela expectativa, aí o Corinthians deu resposta. Talvez não seja o melhor cenário, né? Mas óbvio que o torcedor está feliz da vida. E 1-0 é um baita resultado fora, encaminha bem aí o título. Por isso que eu acho que a grande chave para o resultado excelente que o Corinthians conquistou hoje teve aqui, ó, como tem aquela imagem do Abel, assim, ó, a concentração, a força mental. O Corinthians foi para um jogo pressionado por ter sido eliminado da Libertadores, cansado, porque ele se desgastou muito na quarta-feira. Tem isso também. Na casa do adversário, um caldeirão. Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. E o Corinthians sabe tirar a velocidade do jogo, sabe trabalhar a bola quando ele tinha a posse de bola dela com calma, não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental
para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Ele consegue a vitória, acho que vai além do que, inclusive, a torcida do Corinthians esperava para o jogo de hoje. Muito em cima de um equilíbrio emocional que talvez tenha faltado em alguns jogos importantes, quando ele tinha, contra o CV, por exemplo, né? Quando ele tinha, teoricamente, a questão de ser o protagonista do jogo. Além disso, você soma a essa questão uma nova organização tática. O Corinthians normalmente joga com o losango no meio de campo e isso traz consequências sempre defensivas de dificuldade para o Corinthians, porque ele não tem um jogador para fechar o lado do campo. Então ele tem o Garro com 2 atacantes por dentro e ele sempre deixa o lateral adversário livre para subir para o ataque. Hoje, sem o Garro, o que ele fez? Ele abriu o Romero de um lado e abriu o Memphis do outro. Embora o Memphis não fosse exatamente um ponta, mas o posicionamento dele era mais aberto do que o normal, com o Yuri centralizado. Com isso, ele inibe a subida dos laterais do Palmeiras, de um lado ou do outro. Ele protege mais o seu próprio lateral. Se ele tivesse a liberdade para o Mike, no caso, Marcos Rocha no início, depois o Mike, né, que entrou ainda no primeiro tempo, para que ele pudesse dobrar com o Estevão, com liberdade para subir o tempo inteiro no ataque, ele estaria muito mais vulnerável defensivamente. Assim como do outro lado, se ele não tivesse o Romero a proteger ali o Mateuzinho, talvez o Palmeiras pudesse chegar mais vezes pelo lado do campo. Então ele consegue equilibrar também defensivamente com a mexida de tirar o Garro. Eu dizia durante a semana, né, a gente ficou lá na Neoquímica Arena durante quase todo o dia, e havia muita questão, o Garro, talvez poupar o Garro hoje é mais importante jogar contra o Palmeiras. E eu entendi ao contrário, que era mais importante o Garro contra o Barcelona, porque o Corinthians tinha necessidade de buscar um resultado, do que contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras era sair sem ser vencido por um placar maior. Até porque é um jogador com o joelho desgastado e, gostem ou não, os jogadores se sentem menos seguros no gramado sintético. Sentem mais dores depois do jogo. Sim, sim, o Garro está com o joelho baleado já. Até nisso a estratégia funcionou corretamente. Você tira o Garro, ao tirar o Garro se permite abrir o Romero de um lado, o Memphis do outro, inibe a subida dos laterais do Palmeiras, equilibra mais o seu time e consegue um resultado acima do que todo mundo esperava, que encaminha mesmo, né? Uma final mais tranquila para o Corinthians. Vai jogar em casa com a sua torcida, no seu gramado, provavelmente aí sim com o Garro. Claro que não está decidido, mas é um passo muito grande para conquistar o título. Interessante que, conceitualmente, se a gente falar assim, o técnico poupou um meia e colocou um atacante. Você fala, nossa, ele colocou o time mais para frente. No fundo, ele transformou o Corinthians em mais competitivo. Até porque o Romero marca muito mais que o Garro. Então, competitivamente, foi uma opção interessante e inteligente, porque se ele quisesse só ser conservador, ele podia preservar o Garro e colocar o Bidon, por exemplo, e fazer o meio-campo mais encorpado. Mas era importante ter o Romero. E aí ele deixou o Romero para fazer essa volta de um lado. E como o Memphis até voltou. O Memphis voltou para buscar a bola bastante. Foi um jogo inteligente do Memphis hoje. Mas do outro lado, ele manteve o José Martínez marcando pela esquerda, porque era o lado do Estevão, ao lado onde depois foi cair o Mike. Então ele conseguiu usar o Angileri para fazer o Martínez para fazer uma dobra com o Angileri e ter o Romero sempre que preciso voltando para ajudar o Mateuzinho. De fato, foi um Corinthians mais compacto defensivamente. E o Memphis, só por ele estar um pouco mais aberto, ele inibe um pouco a subida do lateral. Óbvio, porque ele não vai deixar sozinho. E o Abel, e aí tem que pensar muito na maneira como o Abel vê o jogo. O Abel, na dúvida entre ousar e não ousar, 80%, 90% das vezes ele não ousa. Isso. Pode pegar a semifinal contra o São Paulo. Todo mundo sabe que a pior saída de bola do São Paulo é o Arboleda. E o Abel sabe disso. Ele deixou isso implícito na entrevista coletiva pós-jogo. Uma saída de bola com bastante problema. Ele tinha medo que saísse o lançamento longo para o Caleri, que ganhava as bolas de costas em vários momentos. Então o que ele fazia? Ele fazia com que os jogadores do São Paulo tocassem a bola para o Arboleda. Em vez de pressionar na área, ele esperava com os jogadores um pouco à frente da linha do meio de campo, fazendo uma marcação meia pressão, para roubar a bola ali, com medo de que as linhas avançassem muito e ficasse o Caleri num bicão, ali maluco da defesa do São Paulo para frente. Porque na dúvida, ele apostou em ser mais conservador do que arriscar uma marcação mais alta, com boa chance de dar certo no Arboleda. Hoje ele fez a mesma coisa. Ele, então, na dúvida se o lateral vai sair ou não vai sair, onde tem o Memphis, ele
segura um pouco mais. A não ser que o jogo peça isso, que o resultado esteja ruim, alguma coisa assim. E eu não sei se o Ramon teve essa leitura, porque os treinadores precisam pensar, tentar pensar como os seus colegas pensam. E os seus colegas que estão do outro lado precisam, às vezes, surpreendê-los. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do Romero, que não é, na verdade, uma coisa tão... eu acho que é subaproveitado, inclusive, no elenco do Corinthians. Várias vezes eu falo, não é para jogar com trio. A gente falou isso, inclusive, antes do jogo da Libertadores, para entrar com o Romero pelo lado. Embora ele tenha jogado mal contra o Barcelona, né? Com 30, ele jogou 1 hora contra o Barcelona e jogou mal, né? Hoje ele fez um bom jogo, mas um jogo mais sem bola do que com bola. Mas hoje é com uma outra outro jogo. Obrigação. Era o oposto, inclusive. Esse negócio de que você, com o Romero em campo, tem um atacante a mais, concordo. O Romero lembrou os melhores tempos dele de Carille. Quando, inclusive, eu o criticava como secretário de lateral, porque não é todo jogo que você precisa disso. Não é de todo jogo que você precisa disso. O cara é atacante. Mas um jogo como o de hoje, perfeito. Um jogo como o de hoje, a função dele e as tão criticadas laterais do Corinthians finalmente fizeram um bom jogo dos dois lados. Porque estavam tão protegidos. Claro. Então você tem o Angileri, claro, é muito mais jogador que os outros laterais que o Corinthians tem. Com ele jogando você tem mais segurança. E o próprio Mateuzinho... Hoje, em termos defensivos, muito bem. Ele defendeu 2 bolas. Ele era quase um goleiro. Ele tirou 2 gols. Um em cada tempo. Né? Um tirou mesmo, um arremate, e o outro ele intercepta. Professor, um lance muito basicamente, o Ramon fez uma coisa que é contrária àquilo que ele mesmo falou que defende, que tem que ser feito. Ele ficou bravo, que ele arrumava em 20 segundos. É isso, exatamente isso. Hoje, ele priorizou o jogo coletivo ao talento dos 3 jogadores especiais que ele tem na frente. Mas é engraçado. Porque não tinha um deles. É curioso, contra o Barcelona, ele fez a mesma escolha, né? Mas ele transformou o sistema para 3 zagueiros e o time respondeu mal. E a gente até colocou isso aqui depois do jogo de Guayaquil. Qual é a diferença? Por que hoje ele optou por linha de 4 para defender mais e contra o Barcelona por linha de 5 para proteger mais? Porque hoje ele tinha os 2 volantes, hoje ele tinha Raniel e Martins, ele não tinha nenhum dos 2 contra o Barcelona. Então a ideia que ele teve lá e não deu certo... No jogo de ida, né? E ele é responsável por isso, sem os 2 volantes, para fazer o tipo de jogo que ele conseguiu fazer hoje, ele falou, bom, não tenho meus 2 volantes marcadores, vou reforçar a linha defensiva e vou de Bidon e Santana como volantes. O time não respondeu bem. Hoje, com a linha de 4 e os 2 volantes, o time respondeu bem melhor. A aposta errada dele, para mim, lá naquele jogo, é quando ele faz a linha de 5, que eu gosto muito... Ele precisa evitar, de alguma forma, que os jogadores dos lados de campo do adversário cheguem com muita facilidade próximo à área, porque o trio dele de zaga não garante estabilidade nos cruzamentos. Se garantisse, muda o meu discurso. Aí a diferença, né, Birner, da linha de 3 para a linha de 5. Uma coisa é você colocar mais um zagueiro e liberar os seus alas. Outra coisa é você colocar mais um zagueiro e segurar os alas. Aí você vai proteger o zagueiro. O que aconteceu lá foi que ele ficou no mano a mano, o Félix Torres com o Corozo, perdeu todas e teve que ser substituído no intervalo porque ia ser expulso. Já tinha o cartão amarelo. Mas agora, em termos de proposta, de objetivo do jogo, hoje lembrou um pouco o que ele tentou fazer em Guayaquil. Que hoje deu certo. E não conseguiu. Não conseguiu. Mas a grande diferença é dobrar o lado do campo. É isso. Porque isso que era o grande... E não quer dizer que ele precise fazer isso sempre. Não é sempre. Às vezes... E a surpresa, desculpa, quando sai a escalação e você vê, não tem o Garro, tem o Romero. Você não sabe, porque ele poderia simplesmente ter colocado o Memphis na posição do Garro e o Romero na frente junto com o Yuri. Seria o óbvio. Sem mexer na estrutura do time. Ele mexe na estrutura e talvez ali ele tenha quebrado o planejamento de jogo do Palmeiras, porque no jogo de ida foi assim. Rapaziada, vocês pararam pra pensar que ninguém mais fala no Coronado? Coronado